Porque, Isabel, o Gabriel coloca para a gente o que está nesse momento pendente quando a gente olha para essa agenda que envolve legislativo e executivo, com esse olhar da equipe econômica muito atento às articulações aí em Brasília. As prioridades nesse momento, elas convergem entre executivo e legislativo? Olha, Carol, importante dizer que esse modo turbo que o Gabriel citou para a gente, quando há vontade política, né, quando há realmente ali todos os modos colocados em mesa para que isso aconteça, os parlamentares conseguem. É muita coisa para pouquíssimo tempo, mas é possível, desde que esse modo turbo de fato seja ativado e eles consigam dar esse gás em relação a essas propostas todas. O que está se imaginando de calendário dessas propostas ao longo dessa semana na Câmara dos Deputados, que é onde está morando ali a maior parte até aqui dessas medidas? A reforma tributária que o Gabriel estava citando para a gente. Hoje a gente vai ter uma reunião de líderes comandada pelo presidente Arthur Lira, que deve ajustar o formato final desse texto da reforma tributária. A gente vai falar com mais profundidade disso ainda que ao longo do jornal. Há uma certa perspectiva de que eles, chegando a esse formato final, consigam já colocar na sessão da terça-feira para votação. Aí na quarta, na quinta, a gente já teria sessões ali da Comissão Mista de Orçamento, do Congresso Nacional, voltadas para você fazer essa análise sobre o orçamento em si. A Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias principalmente. LDO a essa altura do campeonato já era para estar avançada, não avançou, sobretudo por conta do mal-estar gerado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares. O ambiente em relação a isso, Carol, deu uma melhorada, sobretudo depois que o Palácio do Planalto colocou a caneta para funcionar e anunciou os pagamentos e as liberações já de fato dessas emendas parlamentares. Ainda assim, tem articulação, principalmente ali na Câmara dos Deputados, para aproveitar parte desse pacote de corte de gastos e inserir neste texto a possibilidade de você tornar boa parte dessas emendas, se não todas, de pagamento obrigatório, orçamento impositivo. Isso significaria que o Palácio do Planalto ficaria ainda mais refém do Congresso Nacional em relação a esses pagamentos, porque uma vez que é obrigatório, o Planalto, equipe econômica, precisam dar um jeito de efetuar esses pagamentos. Então, seria o meio da semana. Mas para o final da semana, ali quinta e sexta-feira, é que eles falam dessa possibilidade do pacote de ajuste fiscal. Na verdade, de quarta para sexta-feira, segundo esse calendário que eu tenho aqui. Por que o pacote de cortes de gastos, ele é mais complicado? Porque a gente ainda não tem acordo suficiente para dizer que tem voto para aprovação dessas medidas, sobretudo por conta de dificuldades que você encontra na própria base aliada. Desde a semana passada, parlamentares do PT estão debruçados com os relatores dessas medidas, sobretudo porque estão incomodados em relação ao benefício de prestação continuada que é pago a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. Há uma preocupação com retiradas de direitos. Então, esse é um ponto que, inclusive, o próprio governo, a própria equipe econômica já abre um certo espaço para fazer essa negociação, para que as coisas possam destravar ao longo da semana. É muita coisa, é uma pauta muito pesada, bastante extensa, mas volto para o meu ponto inicial, Carol. Se tem vontade política, o modo turbo pode ser ligado e eles conseguem dar conta desse recado em apenas 5 dias.